Saudações, buscadores! Aqui é o Thiago Sanz e esse aqui é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. A gente vai falar hoje do episódio 112, Conversando com o Eu Superior. Se você não viu, o link está aqui no card, na descrição, confere lá, depois volta aqui, porque esse tema é bem legal, tá bom? Então bora lá! Vamos explicar um pouquinho sobre este ser que o Alexandre vive vivendo ali desde antes do projeto, tá? Este ser ali, esguio, cinza, de olhos dourados, né, olhos bem amarelos, o Alexandre dava um nome diferente para ele, que era ligeiramente diferente cada vez que ele me falava desse ser. Ou era caminhando entre as árvores, ou corredor correndo entre as árvores, ou caminhando entre o bosque, enfim, caminhando no bosque, e assim vai. Toda vez que ele se refere dessa forma, ou parecido, ele está falando do Alana. Esse é o nome que ele dava esses nomes até o dia que o Alana veio e falou: oi, meu nome é Alana e tal. Enfim. E esse ser ele nos ajudou muito a entender, com bons exemplos, a ideia de mônada, de fractais, tá? Então, vamos lá. Dentro do contexto aqui que a gente está falando, o legado mais legal disso aqui, né, é a visualização da praia que o Alexandre teve. Essa visualização, essa percepção que ele teve de que há um local estabelecido pelo Alana é muito interessante, porque é um ponto de encontro, vamos chamar assim, energético, de consciências do mesmo galho de uma mônada, ou de uma mesma mônada, tá certo? É um local próprio, monádico, vamos dizer assim. E isso trouxe para a gente muitas possibilidades de estudo e muitas possibilidades de integração de processos que nós podemos fazer terapêuticos e coisas neste nível, tá? De autoconhecimento, como ferramentas, né? Então, essa é uma grande informação que chegou. É um local onde é uma espécie de hub, né? Dali as consciências todas se plugam dentro da mesma mônada e se conectam, tá certo? Então isso vai ser mais ampliado, tá bom? Mas essa ideia foi muito importante de ser ali, veio nesse episódio. Então, é o começo de muitas coisas esse episódio. Agora vamos falar um pouquinho da ideia do eu superior, porque eu acho que esse é o grande ponto desse episódio, porque ele foi uma introdução do Alana, tá? Ele veio falar oi, tá? Não foi muito mais do que isso, embora esse processo todo da praia seja muito importante. Como vocês viram, são sempre encontros muito emotivos, por mais que não se quisesse ter emoções ou que o Alexandre tivesse se contido, vocês percebem quanto emocionado ele ficou ali, né? O quão emocionado ele ficou. Mas vamos falar um pouquinho sobre a ideia do eu superior, porque causa confusão, tá? Dentro do processo. Você sabe como funciona a ideia esotérica da coisa, né? Alguém traz e depois isso vai mudando com o tempo por outras doutrinas, por quem passa, cada um vai adicionando um ponto até que fica um negócio muito louco. E o humano é que vai criando dogmas, porque é o humano que cria dogma, não é um negócio que vem de fora assim, não, é a gente que pega e cria o dogma. Então vem alguns dogmas malucos, como eu li nos comentários, do tipo assim, eu ouvi dizer que não era impossível, né, você se comunicar com o eu superior e tal. E nós começamos a ver esse tipo de situação. E sim, muitas pessoas falam essas coisas, né? Mas na realidade, então, o que acontece aqui com o eu superior? Historicamente falando, eu acho que foi muito mais difundido dentro do processo da teosofia, mas é anterior à teosofia, tá? Mas Blavatsky traz aqui algumas coisas bem interessantes sobre isso. Ela fala que existe um real self, ou seja, um eu real, de verdadeinha, né? Um eu real. Não real de realiza, é um eu verdadeiro, né? E que também existe um eu único, one self, né? Que seria um eu único, né? Que ela também chama de Atma. Atma é como os hindus chamam mônada. Então perceba como o termo eu superior e mônadas estão conectados, tá bom?
mas existe ainda um grande gap, uma grande distância entre compreender eu superior dentro da ideia monádica. E é isso que Alana veio ajudar, não exatamente nesse episódio, mas nos próximos episódios, tá bom? Então, olha a gata como vai. E enxerida, olha, danada, né? Então, e aí o que acontece aqui? Acontece o seguinte, se a gente for avaliar a ideia do eu real, que é um nome muito mais legal do que eu superior ou eu maior, tá? Eu vou explicar o porquê. Os espaciais não gostam que a gente determine ordens de grandeza dentro de um processo evolucionado, assim. Evolução também é ordem de grandeza dentro de processo existencial, tá? Você vê como que é difícil, né? A gente fica viciado em algumas palavras que eles não gostam que a gente utilize. Então, dentro do processo é legal se chamar de eu real, né? Mas isso também não é bem certo, porque todos são reais, todos existem e só fazem funções e atributos diferentes. Então, olha como que é complicado a gente chegar na ideia, nominar de um jeito neutro dentro da ideia que os espaciais desejam, tá? É difícil, é a codificação do PC que vai fazer isso em algum momento. Nós não estamos fazendo isso agora porque é uma forma de novas pessoas se conectarem com o que é passado por eles, tá? Então, por isso que a gente ainda não estruturou muito a forma como vamos dizer algumas coisas, mas certamente nós não chamaremos de eu superior, né? Porque não condiz. Eles dizem o seguinte, cada ser está fazendo uma função. Então, é a nossa função fazer o que nós estamos fazendo e a função daquele eu, que a gente chamaria de superior e maior, estar onde está. Tá? Então, existem coisas que o objetivo, como nós estudamos aqui, o objetivo é chegar na individualização, né? Muitas vezes, para se vivenciar coisas específicas que não poderão ser vivenciadas em outras esferas de dimensões, né? Não daria. Então, é preciso gerar uma condição para experimentar determinadas situações que não existiam em dimensões que nós entendemos como maiores, mais bonitas, mais acessíveis, né? Então, os caras que estão lá daquele lado estão querendo fazer o que nós estamos vivenciando. Eles se empenharam em fazer isso acontecer e nós que estamos aqui estamos doidos para voltar para um lugar que nós nunca viemos, de onde nós nunca tivemos, mas que nossa consciência tem essa relação, né? Então, vamos lá. O que acontece? Blavatsky diz também que este ser é metafisicamente idêntico, mas mais consciente e onipresente. E aqui vem aonde causa a ambiguidade do tema, né? De entender Alana como este ser, porque ela não é metafisicamente idêntica ao Alexandre. A ideia de ser metafisicamente idêntico, nós também já vimos, nós já nos deparamos com sincronizações, vou usar no plural, tá? De consciências nossas, durante a projeção, nós sincronizamos com consciências mais conscientes, né? Idênticas a nós. Isso já aconteceu. Então nós entendemos o que é esta ideia de dizer que é metafisicamente idêntico. Sim, nós já vimos isso, né? Embora muitas vezes também possa ser plasmagem de outros seres, muitas vezes ligados a nós mesmos, né? Outras contrapartes nossas para explicar algumas coisas, tá? Sem causar muito choque e tal. Mas existe essa visão, né, do eu metafisicamente idêntico e maior, superior, tá? Mas o que nós estamos querendo trazer aqui com a ideia de eu superior apresentada neste capítulo, ela é diferente. Vamos entender da seguinte maneira, e vamos entender como a nossa existência como sendo uma linha, tá bom? Cada encarnação é um ponto nessa linha que compõe essa linha, vamos chamar assim. Então, vamos dizer que Alana é um ponto, e todos os pontos que estão abaixo dela e que chegaram vamos dizer assim, que conduziram o caminho até ela, todos os pontos que estão atrás dela, ela entende completamente, tá? Ela sabe tudo o que acontece com eles, tá? Ela entende a encarnação, os processos, ela já os vivenciou, ela já entendeu o que está acontecendo, tá? E como acontecerá. Ela já, a consciência já entende. É isso que quer dizer onipresença e onipotência e tal.
você já entendeu. Então, está abaixo de você, está atrás de você, você entendeu. Então, a ideia do eu superior é de um eu maior que já entende o seu processo e outros processos. Porque ele é maior em relação a algo, então, no caso, ele é em relação a nós. Então, ele tem essa condição de entender o nosso processo, por exemplo, e de outras raças ligadas à nossa mônada. Essa é a ideia da linha. Então, o ponto para trás, ele compreende. Vamos trazer um outro exemplo. Se a mônada fosse uma árvore, o eu superior era o galho. E tudo o que tem de graveto e ramificações desse galho, né, desses gravetinhos, somos nós. Então, o eu superior entende tudo o que acontece nestes ambientes e nos galhos das outras partes da nossa árvore monádica, tá? Se bobear, ele compreende os gravetos dos outros galhos também. Mas eles não compreendem o que está na frente, por vir. Só os pontos para trás de si, tá? Essa é a ideia. O que significa dizer isso, Tiago? Significa que este ser está limitado ainda, mas ele pode ser considerado como um ser superior. E quando a gente avalia a ideia do metafisicamente idêntico dentro de um processo assim, que nós estamos escrevendo, nós vamos vendo que o processo é muito igual, mas tem algumas diferenças, né? Só que aquilo que caracteriza o ser como maior dentro da escala monádica é essa condição de consciência, que é a mesma que se apresenta na ideia do eu superior de Blavatsky. A diferença é que não é metafisicamente idêntico. Isso nós chamaremos de outra coisa, tá? Mas dentro desse contexto, esta ideia é mais interessante de ser chamada de eu superior, porque nós entendemos a mônada como eu. Blavatsky também entende isso, porque ela chamava o oneself de Atma, tá? Então ela também entendia isso. Só que nós estamos trazendo aqui a temática espacial dentro do processo de que nós nos entendemos como múltiplos seres existentes, né? Como múltiplas exoconsciências que coexistem. Então, existem processos para serem vividos aqui e aprendidos por nós. Nós vamos falar mais sobre tudo isso, tá? E sobre a Lana, ela vai voltar. E é isso que eu queria passar hoje. Então fiquem bem e até semana que vem, povo. Fui. Tchau, tchau.